Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geopoliticando. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho das eleições norte-americanas, mais um pouquinho sobre as Olimpíadas, vamos citar uma situação que está acontecendo relacionada à China e Oriente Médio e mais algumas situações como, por exemplo, a rejeição à Agenda Verde que está começando a dar errado também na Europa. Mas vamos começar com isso aqui. A Kamala Harris quer encher a Suprema Corte daquele país, dos Estados Unidos, com esquerdistas radicais. Por que ela está querendo fazer isso? Bom, muita gente chegou à conclusão que daquilo que a gente já fala há um bom tempo, de que quem senta na cadeira presidencial norte-americana nem sempre governa, que muitas vezes quem está sentado lá é um mero boneco, de controle dos marioneteiros, Isso ficou muito evidente porque o atual presidente declara que não tem condições de concorrer à presidência, mas, por outro lado, continua sentado na cadeira. Então, se ele não tem capacidade mental de concorrer, como é que ele está governando? A resposta é muito simples, ele não está, alguém está fazendo isso no lugar dele. Só que esses que são os marioneteiros, que estão controlando Biden e, como diz Elon Musk, agora trocaram o boneco, trocaram apenas o tipo de boneco, colocando Harris no lugar, tem um entrave lá naquele país, ou vários entraves, mas o principal deles possivelmente seja a corte maior daquele país que tem barrado muitas das loucuras que eles querem implantar, como por exemplo derrubar os adversários deles no tapetão, simplesmente impedindo que qualquer adversário político que possa fazer frente à sua agenda possa concorrer, como tentaram fazer com Trump, e a Corte Maior disse não, isso é antidemocrático, você tirar do pleito alguém que possa ser aclamado pela população. E aí a Harris, como uma boa boneca de marioneteiros, o que ela vai fazer? Ela vai continuar a mesma política do Biden, que então agora, segundo o que dizem aqui, vai usar seus últimos 6 meses para pressionar por reformas da Corte Maior. E se ela chegar ao poder, é o que vai tentar fazer também. Não é o único entrave, os Estados Unidos é o último bastião de liberdade do mundo, onde de fato ainda existem resquícios de democracia. Digo resquícios porque também estão sendo solapados lá de forma escancarada, mas esperamos que se mantenha o quanto mais possível. E aqui nós vemos uma clara demonstração do que é que a esquerda norte-americana quer. Não que vocês já não saibam, todos vocês sabem, mas quando a Jill Biden, que eu não sei se eu posso chamar de esposa ou marido do Biden, porque a gente já não sabe mais se ela é um senhor ou uma senhora, mas ela elogiou então como espetacular as cerimônias de abertura das Olimpíadas, que faziam lá uma referência implícita à última ceia, que alguns depois vieram dizendo, não, mas isso aqui é uma representação pagando Dionísio e Baco. Óbvio que era, mas ninguém é trouxa para não perceber o que eles estavam vilipendiando ali, que era a fé cristã. E mesmo depois de cristãos no mundo inteiro, milhões e milhões de cristãos terem feito críticas nas redes sociais, algumas até bem indignadas, ela vai e chama de espetacular, aquilo que ofendeu cristãos do mundo inteiro. E aí o Trump Jr. faz um contraponto, ele chamou aquilo lá de insanidade esquerdista. Até o Breitbart disse que as cerimônias de abertura das Olimpíadas foram satânicas, mais do que insanidade, mas a palavra satânica não foi Trump Jr. quem utilizou, ele simplesmente criticou de insanidade esquerdista. E ele fez isso depois que as autoridades das Olimpíadas de Paris, desculpe, apresentaram essa paródia da última ceia em um desfile de moda não menos bizarro do que a própria abertura da Olimpíada. Então, queira ou não queira, há um contraponto e, ao final de contas, a sociedade segue cada vez mais polarizada porque não há hoje um meio termo de nada. Só, no final das contas, aquilo que era o normal hoje em dia, que é aquilo que o Trump Jr., aliás, que era o normal antigamente, que é o que o Trump Jr. manifesta aqui como opinião,
hoje eles chamam de direita radical, né? Então imagine em que ponto do extremismo está a esquerda quando chama de espetacular aquele show bizarro que todo mundo viu. E líderes latino-americanos rejeitaram os resultados eleitorais da Venezuela, declarando que exigem total transparência. Vários governos da região manifestaram preocupações com o resultado, que favorece o ditador comunista Nicolás Maduro, e questionaram a transparência e a legitimidade do processo eleitoral na Venezuela. Ninguém é idiota, todo mundo sabe muito bem o que aconteceu na Venezuela. Agora vamos ver se eles vão conseguir aplacar a fúria popular, né? Porque já houve panelaço, mostrei para vocês lá no canal do Telegram, o povo furioso derrubando uma estátua do Maduro na praça, né? Aí pessoas filmando, enfim, filmando coisas aí que indicam que o resultado eleitoral não foi exatamente esse que eles mostraram. Mas vamos ver se isso aí vai refletir em alguma coisa, porque muita gente que tinha uma capacidade intelectual um pouco melhor já fugiu da Venezuela, inclusive do próprio governo. Pessoas que apoiaram o governo no começo se arrependeram, fugiram de lá, porque agora, por mais qualificação que você tenha, você ganha uma miséria, a não ser que você seja muito próximo do governo. E o povo realmente está em farrapos, né? Então, como é que eles vão reagir? É muito difícil, né? Falta também coragem normalmente nessa parcela da população, mas vamos esperar aí que alguma coisa aconteça por lá, porque senão a escravidão vai se intensificar cada vez mais, né? E mais uma vez, né, eu não vejo aí muita solução para a Venezuela, porque em saindo o Maduro, quem é que entraria no lugar? Pessoal aí que é liberal e globalista, né? Não há uma liderança conservadora para tomar as rédeas por lá. E o Erdogan, né? Que pretendia aí reinstalar uma espécie de califado, segundo a minha visão, ameaçou Israel para atender a agenda doméstica. Aí eles citam aqui, isso aqui é no Jerusalem Post, né? Assim como o homem do bigode que cometeu a eliminação de pessoas em massa encontrou seu fim, Netanyahu que cometeu a mesma coisa, encontrará seu fim, disse o Ministério das Relações Exteriores turco. Então eles compararam Netanyahu com o homem do bigode da época da Alemanha da Segunda Guerra, né? Israel já está lutando em 7 frentes diferentes, isso aqui eu já falei para vocês, está em Gaza, Judéia e Samaria, Líbano, Síria, Iraque, Iêmen e Irã. Agora o presidente turco Recep Tayyip Erdogan está ameaçando torná-las 8. Erdogan superou até mesmo sua própria retórica virulenta anti-Israel e muitas vezes antissemita ao ameaçar no domingo uma possível invasão de Israel. Ele disse o seguinte: devemos ser muito fortes para que Israel não possa fazer essas coisas ridículas com a Palestina. Assim como entramos em Karabakh, assim como entramos na Líbia, podemos fazer algo parecido com eles. Não há razão para que não possamos fazer isso. Precisamos ser fortes para podermos tomar essas medidas. Então, ele está se colocando aí numa situação bem de confronto mesmo, direto, né? Aí o Katz escreveu o seguinte: Erdogan está seguindo os passos de Saddam Hussein ao ameaçar atacar Israel. Ele deveria se lembrar do que aconteceu lá e como terminou. Então, ameaça de um lado e de outro, né? Erdogan financia e arma organizações de terror do Hamas para realizar ataques e assar os sinos, acho que essa palavra é proscrita, contra israelenses, escreveu Katz. Erdogan transformou a Turquia em um estado que apoia o terror e sujeita a Turquia ao eixo iraniano do mal em nome de ideologia extrema e antissemitismo flagrante. Então a coisa vai cada vez esquentando mais lá no Oriente Médio e a China, né, está crescendo em influência por lá. Também graças ao governo Biden, que abandonou a Arábia Saudita. Por conta disso, a Arábia Saudita, inclusive, vai abandonar, ou já abandonou, né, o padrão petrodólar, porque já começou a negociar em iene também, né? Então, o envolvimento econômico e político da China no Oriente Médio aumentou na última década, principalmente após a Primavera Árabe e em meio a percepções crescentes da retirada dos Estados Unidos da região. A China tradicionalmente tenta manter um ato de equilíbrio no Oriente Médio, desenvolvendo relacionamentos com todos os lados enquanto se afasta dos múltiplos conflitos da região.
com o fortalecimento da posição da China entre os países em desenvolvimento e a competição de superpotências se intensificando, ela adotou uma abordagem mais proativa para se posicionar como uma alternativa potencial e um contrapeso aos Estados Unidos. E aí veja só, olha a esperança do povo aqui no Ocidente para ver como a coisa está decadente mesmo, né? Lá, daqui a pouco, a China vai estar baseando a riqueza dela naquilo que os Estados Unidos sempre baseou, que é energia, né? Petróleo. Daqui a pouco o iene está baseado no dólar, né? Aí o yen dólar. E qual é a esperança do povo daqui? Bitcoin. Então, as pessoas aqui querem se palpar ou se apoiar em algo etéreo. Inclusive existe uma segunda moeda de importância cripto aí, chamada Ethereum, né? Porque nós estamos numa era de transição tecnológica e tudo está indo para o tecnológico. Sim, só que ainda nós vivemos num mundo físico e material, então não adianta apenas se basear em coisas etéreas, quer dizer que não podem ser tocadas como o Bitcoin. Enquanto as pessoas estão se encaminhando para essa, na minha opinião, grande fantasia que só vai funcionar e só funciona agora porque as moedas estatais foram tão destruídas em seu valor e inclusive em suas liberdades, porque hoje qualquer canetada de um juiz ou de uma autoridade lhe tira, né, o seu patrimônio, mas justamente isso acontece pela falta de liberdades. Agora, se as liberdades caírem todas, de que vai adiantar uma criptomoeda? Porque aí você não pode mais nem acessar a internet, dependendo de quem for você, né? Então é tudo... as pessoas estão se baseando em ilusão. Eu tenho dito isso. Num dia em que eles disserem que as pessoas, se forem proibidas de comprar e vender, se não se submeterem a determinadas coisas, não vão comprar e vender com nada, nem com Bitcoin, nem com Drex, nem com qualquer tipo de moeda digital. E é para esse rumo que as coisas estão caminhando, porque a economia real está indo parar nas mãos de pessoas que têm uma ideia alternativa a respeito daquilo que seja de fato liberdade. E por falar em liberdade, para finalizar aqui o vídeo, a demanda por veículos elétricos na Alemanha estagnou enquanto os consumidores rejeitam a tecnologia verde. E eu dou graças a Deus a isso, pessoal, porque infelizmente, os carros ultratecnológicos também são uma espécie de cerceamento de liberdade, ou uma espécie de ferramenta que poderá ser usada para cercear liberdades. Porque esses carros com alta tecnologia, eles podem simplesmente não ligar se você não for alguém autorizado futuramente. Nós vamos buscar aqui um exemplo bem próximo, porque tem gente que esquece rápido do que aconteceu, por exemplo, no período do flagelo, onde as pessoas não podiam adentrar prédios públicos, não podiam sair nas ruas se não tivessem um determinado tipo de solução, né? E os automóveis elétricos, eles estão cada vez mais chegando ao ponto, e já chegaram muitos deles, em que se você não apresenta uma determinada identidade, você nem liga o carro. Não é como antigamente, que você simplesmente sentava e saía dirigindo. E, além de tudo, depende muito, né, do carregamento elétrico, depende muito também de você ter acesso a uma conta elétrica futuramente. Uma visão predominante é que a transição para longe dos combustíveis fósseis é inevitável, embora não iminente. Mas à medida que os consumidores rejeitam novas tecnologias verdes, até mesmo essa suposta inevitabilidade está sendo questionada. É o caso, por exemplo, da Tesla, que caiu no faturamento e vai cair mais, porque as pessoas estão vendo que no final das contas os carros elétricos não são o que prometeram, fora o perigo, né? Ainda bem que tem condomínios que já as pessoas estão criando um pouquinho de consciência a respeito do perigo que é colocar veículos elétricos embaixo dos prédios onde as pessoas dormem, né? Porque se um veículo desses eventualmente pega fogo, como é que se apaga? E os outros que estão ao redor, como é que fica? Então, muitos condomínios que estavam empolgados, vamos instalar carregadores elétricos e tal, já estão repensando. Olha, vamos ver aí se é seguro isso aí primeiro, né?
No início dessa semana, foi relatado que a fabricante alemã de carros de luxo, Porsche, está reduzindo suas ambiciosas metas de vendas para veículos elétricos devido à redução da demanda, com a empresa afirmando que a transição para veículos elétricos levará mais tempo do que imaginávamos. É igual aconteceu 100 anos atrás, já tentaram fazer isso, no fim recuaram e pararam com a loucura. A meta original de tornar os carros somente a bateria, 80% das vendas fabricantes até 2030, não é mais realista, e a Porsche, acompanhada pela Mercedes-Benz, depois que essa última registrou uma queda de 25% nas vendas de carros totalmente elétricos, e vai aumentar ainda mais essa queda. E aí o coitado que foi lá e colocou um dinheirão nesses carros elétricos vai literalmente tomar um choque, né? Enfim, pessoal. Se a Alemanha, que é o motor econômico da Europa, estagnou, imagine os outros países, né? Então, vamos aguardar e vamos continuar acompanhando e mantendo vocês atualizados. Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.